A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. Hoje nós estaremos estudando à luz do Salmo 42. Falaremos hoje então sobre esperança em meio à angústia. Assim nos diz a palavra do Senhor. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Os 150 salmos são divididos em 5 livros. Os salmos foram escritos por diversos escritores, sendo que na maioria deles foram escritos por Davi. Mas houveram outros escritores, como, por exemplo, os filhos de Corá, a quem é creditado o Salmo 42, que, aliás, o Salmo 42 e o Salmo 43 originalmente se constituem em apenas um salmo. Basta olhar no início do Salmo 43 que nós vamos perceber que não há cabeçalho. E percebemos então que é uma continuação do Salmo 42. Não sabemos necessariamente se o Salmo 42 diz respeito a uma experiência particular dos filhos de Corá. Não se sabe se necessariamente foi a história deles, ou quem sabe narrou, contou a história de alguém. O fato é que esta bela história, esta história dramática, por assim dizer, vai nos mostrar que é possível viver entre lágrimas e sorrisos. É possível, então, viver a esperança em meio à angústia. E é justamente sobre esses dois assuntos que o Salmo trata. Vai falar sobre a angústia e sobre a esperança. Primeiro, sobre a angústia. O que o Salmo nos diz? Sobre a angústia, o Salmo nos apresenta, primeiro, a razão da angústia. Nós vamos perceber que o salmista estava angustiado porque estava impedido de fazer algo que ele gostava e que foi chamado para fazer. Por alguma razão, o salmista estava afastado do seu domicílio, estava afastado do templo. Ele não podia conduzir o povo. Ao que parece, tratava-se de alguém que conduzia o povo ao templo, que conduzia os cânticos. Veja o que está escrito nos versículos 4 e 6 do Salmo 42. Versículo 4 assim nos diz: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Este versículo vai nos mostrar quem era o salmista, o que ele fazia, e ao mesmo tempo vai nos mostrar que ele estava impedido de fazer aquilo que ele gostava e que foi chamado para fazer.
O versículo 6 nos diz: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Percebemos que o salmista lembra, então, das suas práticas, do seu povo, do culto, da adoração ao Senhor em outra terra, em outra localidade. Portanto, a razão da angústia é justamente o impedimento. Ele não podia fazer aquilo que gostava e foi chamado para fazer. Ainda sobre a angústia, nós vamos perceber que o Salmo nos apresenta um reflexo desta angústia. E qual era o reflexo? Melancolia, abatimento emocional. Aquele homem estava abatido emocionalmente. Era visível a sua tristeza, a sua dor. O versículo 3 e a parte A do versículo 5 comprova claramente isso. Versículo 3 assim nos diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Aquele homem estava triste, aquele homem estava depressivo, chorando copiosamente. E o choro copioso, intenso, é um dos sinais da melancolia, da depressão. Visivelmente, aquele homem estava abatido. A sua angústia se refletia na sua tristeza. A parte A do versículo 5 assim nos diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele mesmo se reconhece como alguém que estava abatido, como alguém que estava perturbado. A sua alma estava perturbada, abatida. Era um reflexo da sua angústia. E quantas vezes nós refletimos a nossa angústia com a nossa aparência, com o nosso semblante, com as nossas ações, com as nossas palavras? Elas refletem como de fato está o nosso espírito. Mas ainda sobre a angústia, o Salmo apresenta o resultado. Qual era o resultado? Confusão mental e opressão. Versículos 3, 9 e 10 nos comprova claramente isso. Versículo 3 assim nos diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? O salmista, além de estar enfrentando a sua dor emocional, a dor de estar distante da sua terra, do seu ofício, dos seus irmãos, do culto ao Senhor, ainda sofria as afrontas, ainda sofria as ironias. Versículo de número 9, assim nos diz: digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Houve um dado momento em que o salmista estava com a sua mente confusa. Ele disse: não é possível. Deus se esqueceu de mim. Olvidar significa esquecer. E ele então, na sua oração, conversa com Deus dizendo: por que o Senhor se esqueceu de mim? E ainda no versículo de número 10 ele diz: esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Havia uma opressão por parte dos inimigos, e esta opressão lhe causava dor emocional e ao mesmo tempo física. É perceptível a angústia descrita pelo salmista nesse salmo. Aprendemos a respeito da razão. Estava longe, impedido de cultuar, de realizar o seu trabalho, de fazer aquilo que ele gostava e foi chamado para fazer. Aprendemos que sobre a angústia, ela se refletia na sua melancolia, no seu abatimento emocional, no seu choro copioso. A sua angústia resultava em opressão, em confusão mental. Mas o Salmo não para por aqui. O Salmo não apresenta apenas a angústia vivida pelo salmista, mas também manifesta a esperança. E o salmista vai manifestar aqui a sua esperança. Aonde? Como?
A esperança do salmista é manifestada, em primeiro lugar, no seu desejo. Os versículos 1 e 2 mostram que o desejo do salmista era estar no templo adorando coletivamente ao Senhor. Veja o que está escrito nos versículos 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas. Trata-se de um animal que desejava então estar perto das águas, quem sabe para se banhar, quem sabe então para matar a sua sede. Aí ele diz: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Notemos que ele manifesta a esperança aqui através do seu desejo. Ele diz: eu tenho vontade de adorar a Deus. Eu tenho vontade de cultuar o Senhor, como a corça tem vontade de estar nas águas. Quem sabe para se banhar, quem sabe para dessedentar sua sede. Quem sabe para ter prazer, porque é um local que de fato essa ave gosta de ficar assim. Eu gosto de estar no templo, adorando coletivamente ao Senhor. A minha alma tem sede de Deus. E ele diz: eu não vejo a hora disso acontecer. Eu não vejo a hora de estar perante a face do Deus vivo. Visto que para os judeus, para os hebreus, a presença de Deus era representada no templo. O templo representava então a presença de Deus. A adoração de fato era normalmente legitimada, por assim dizer, no templo. Então ele desejava, a sua alma almejava, ansiava. E percebemos aqui a manifestação da esperança. Como? A esperança de retornar, a esperança de fazer aquilo que antes ele fazia. Ele não perdeu a esperança, ele não disse: está tudo acabado, não farei mais isso. Não, ele pensava em retornar. Em meio à angústia, ele manifestou então a esperança. Em meio às lágrimas, havia sorriso, havia perspectiva, havia sonho. Mas a esperança do salmista também foi manifestada no culto. Veja que mesmo afastado do templo, mesmo afastado do seu povo, ele não deixou de cultuar a Deus. E nós vamos perceber isso através de cânticos e orações. Versículo de número 8 nos diz: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Ao que se parece que à noite ele fazia o seu culto doméstico. Não sei se na prisão, mas afastado da sua terra, impedido de fazer o seu trabalho, ele não deixou de cultuar, ele não deixou de adorar, ele não deixou de orar ao Senhor. E aqui ele manifesta de fato a esperança através do culto. O fato de cultuar a Deus não se restringe apenas a um ato religioso, mas ao mesmo tempo também uma manifestação de esperança, de que existe um Deus que ouve, de que existe um Deus que recebe a nossa oração, a nossa adoração, que está atento às nossas necessidades. A esperança foi manifestada através do desejo e através do culto. Mesmo com o seu coração sangrando, mesmo com o seu espírito abatido, mesmo impedido de fazer aquilo que desejava, que gostava, não deixou de cantar, não deixou de orar, não deixou de cultuar ao Senhor. Precisamos fazer o mesmo. Precisamos cultuar, adorar, bendizer ao Senhor. Mesmo que as condições não sejam boas, favoráveis. Mas o culto é também um reflexo da nossa esperança. Cultuamos porque bem sabemos que existe alguém que recebe o nosso culto. Existe alguém que é mais poderoso do que nós. Existe alguém que está acima de tudo e de todos. Existe alguém que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Mas percebemos também, meus queridos, que a esperança do salmista foi manifestada não apenas pelo desejo, não apenas pelo culto, mas
pelo solilóquio. E o que é um solilóquio? É o ato de alguém conversar consigo mesmo. E nós vamos perceber que este solilóquio foi registrado por 2 vezes, nos versículos 5 e 11. O versículo 5 assim nos diz: Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Versículo 11 é justamente a reprodução do versículo de número 5. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Note que na parte B do versículo 11, ele vai demonstrar esperança através desse solilóquio. Ele estava conversando consigo mesmo e ele vai dizer: por que você está assim, ó minha alma? Por que você está tão confusa, tão abatida? Espera em Deus, isso vai passar. E em breve nós estaremos louvando aquele que é o nosso auxílio, aquele que é o nosso Rei, aquele que é o nosso Deus. A esperança do salmista foi manifestada numa conversa consigo mesmo. A esperança do salmista foi manifestada num solilóquio. E nós precisamos conversar conosco. Nós precisamos de fato tratar a nossa alma. Nós precisamos de fato nos policiar, nos pastorear. Não permitir que a angústia tome conta do nosso coração ao ponto de minar a nossa fé, ao ponto de exterminar a nossa esperança. Não permita isso. Olhe para a história do salmista. Havia esperança em meio à angústia. Havia sorriso em meio às lágrimas. Estamos vivendo dias difíceis, é verdade. E que nós estamos impedidos de fazer aquilo que gostamos e fomos chamados para fazer isto coletivamente. Muitas vezes as lágrimas vertem nos nossos rostos. Muitas vezes o nosso coração, ele sangra. Muitas vezes somos de fato oprimidos. Às vezes passa nas nossas mentes: será que Deus esqueceu de nós? Por que o Senhor não responde logo a nossa oração? Por que o Senhor não dá um basta nessa situação? Por que o Senhor não ilumina a mente desses cientistas para então descobrir logo a vacina? Por que essa coisa toda não passa logo? Eu confesso a você que já passou isso pela minha mente. Está demorando demais. Mas é porque nós somos imediatistas. É porque nós somos limitados. Não podemos perder a esperança de forma alguma. O Salmo 42 nos mostra que é possível ter esperança em meio à angústia. Como está o seu coração, meu irmão? Como está a esperança de Cristo em seu coração? Eu quero concluir dizendo que a comovente história desse salmo deve promover em nós 3 coisas de suma importância. A primeira é consciência. Consciência? Sim. Consciência de que nós estamos no mundo, sujeitos a todas as catástrofes, sujeitos às opressões, às aflições, às adversidades, às perseguições, às lutas, às enfermidades, às pandemias. Nós estamos no mundo, não esqueça disso. E é impossível viver nessa terra sem dor. Só uma possibilidade de viver sem dor é na eternidade. Então este salmo deve promover em nós consciência. Consciência de que a angústia é presente na vida terrena. Mas a comovente história desse salmo também deve promover em nós motivação. Veja alguém que estava impedido, longe, sofrendo, mas não deixou de cultuar. Não deixou que a angústia minasse a sua fé, sufocasse a sua esperança. É para nós um exemplo
de continuar olhando para o alto, esperando no nosso Deus, no nosso auxílio, no nosso Rei, no nosso Senhor. A comovente história desse salmo também deve promover em nós fé. Fé de que um dia tudo isso vai passar. Fé de que um dia nós estaremos juntos na presença do Senhor, cantando, bendizendo, louvando e exaltando o nome do Senhor, sem qualquer tipo de preocupação ou ameaça. É preciso ter fé. Eu diria que essa situação toda serve como uma espécie de aferição. A nossa fé, ela é provada nas lutas, nas dificuldades. É agora que nós provamos se temos fé ou não. É agora que nós provamos se nós amamos o próximo ou não. É na crise que as nossas prioridades são reveladas. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Nos dê graça para suportar tamanha adversidade, sem perder a fé, nem muito menos a esperança. Seja Deus servido de encher o nosso coração de esperança, como tinha o salmista em meio à angústia. Deus nos abençoe e nos dê uma semana de paz, uma semana de tranquilidade, de perspectiva, uma semana de esperança. A graça bendita do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e a sua família. Amém.